Olá! Espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós vamos analisar um debate que houve no Fly Podcast. 3 convidados que o Fly Podcast chamou-lhes para falar com eles, para debater sobre a crença, sobre este tema. É claro, como é debate, houve divergências de ideias, né, entre os 3 convidados. Temos aqui esta imagem, que ela é muito sugestiva, esta imagem. Temos aqui o apresentador, o Fly, que é este. Temos aqui o Hugo, que é apóstolo. O nome dele é Hugo Zé da Costa. Apóstolo Hugo Zé da Costa. Temos também este apóstolo aqui, de azul, que chama-se Cornélio Manuel. E temos aqui o Isidro, que dispensa apresentações, o Isidro Fortunato. Para quem não conhece, então, é o Isidro Fortunato. E esta imagem aqui é muito sugestiva para nós analisarmos, vermos como é que ela está configurada, não é? Temos aqui o apóstolo que está a narrar um facto dele, uma ideia dele, e vemos as outras pessoas a olharem para ele. Principalmente quero que você preste atenção aqui como é que o apóstolo Cornélio Manuel está a olhar com, não sei se admiração ou desdém daquilo que o apóstolo Hugo está a falar. O Isidro Fortunato está com a mão aqui na bochecha, não é? Provavelmente está a pensar, não é? Está a pensar como disse que o Hugo, que o Isidro Fortunato é pensador, não é? Isidro Fortunato é pensador e ali está. Ele está a ouvir, mas está apenas a pensar. O Fly está apenas a ouvir, né? Está apenas a ouvir e quer entender o que é que o senhor Hugo está aqui a narrar. Bem, este debate é sobre crença. Este debate é sobre crença. E naturalmente, quando falamos de crença, há muitas divergências, porque temos vários tipos de crença religiosa, crenças políticas e muitas crenças, mas aqui especificamente está-se a falar de crenças religiosas. E nós sabemos que, por exemplo, o Isidro Fortunato, ele defende a africanidade, não é? Ele é africanista, ele estuda muito sobre África, sobre a história, sobre a espiritualidade do povo africano. Já aqui, o apóstolo Hugo, ele diz que segue um profeta, não é, que Deus enviou, um profeta que é o Cacau Filipe. E ele é um apóstolo discípulo. Ele é discípulo desse Cacau Filipe e ele está aqui a narrar as revelações ou as ideias deste profeta Cacau Filipe. Aqui o apóstolo Cornélio Manuel, ele é um cristão e nós já sabemos o que é. Muitos não sabem, mas mais ou menos o conceito que nós temos de cristianismo. Então, muita coisa que ele aqui falou, muito de nós já sabemos e não choca muito com a nossa realidade, não é? Já que o Isidro Fortunato, ele vai contra os dois, como posso dizer, cristãos, praticamente os dois cristãos que falam coisas que na ótica de Isidro Fortunato não tem nada a ver com a nossa originalidade. Porque o cristianismo, a Bíblia, estas coisas nos trouxeram, foi uma coisa importada que veio do Ocidente. Então, não tem muito a ver com a nossa africanidade. É isto que o Isidro defende. Mas olhando aqui na imagem, vocês conseguem perceber alguma coisa? Nesta imagem, o apóstolo Hugo começou a explicar algo que meteu muita curiosidade e, se calhar, muita indignação naquilo que é a nossa dignidade como africano
e choca um pouco contra a nossa história, se calhar, ou a nossa reputação, melhor dizendo, a nossa espiritualidade. O que é que o Cacó Felipe aqui estava a dizer? Foi exatamente neste momento, se tu veres aqui, depois de 1h07 mais ou menos, Cacó Felipe começou a explicar o surgimento da raça humana aqui na Terra, no mundo, não é? Ele estava a dizer que apenas existiam pessoas brancas, do que quer dizer que o homem era branco, não era negro. E depois de uma maldição, que é a maldição de Cã, que o Noé, não é? A maldição de Cã aconteceu nos seguintes conceitos históricos e bíblicos, não é? Que depois do dilúvio, o Noé apanhou uma bebedeira, porque ele fazia vinho, ele plantava uvas, depois fez vinho. E com este vinho ele embriagou-se e estava nu. O seu filho Cã viu-lhe nu e chamou os outros irmãos, que depois lhe cobriram o pai, que era Noé. Depois disso, quando Noé se apercebeu que o seu filho Cã lhe viu nu, então lhe amaldiçoou. Essa é que é a maldição de Cã, não é? Mas essa maldição não era exatamente para Cã, era para o Canaã. Acho que é isso, Canaã, que era um dos filhos de Cã, um dos descendentes de Canaã. E esta maldição, o profeta, aqui o apóstolo Paulo, diz que foi revelado no Cacó Felipe que nós africanos somos o fruto da maldição, desta maldição. Por isso é que nós antes éramos brancos, depois de sermos amaldiçoados, passamos a ser negros. Nós, os africanos, passamos a ser negros. E Deus disse que os filhos, ou a descendência de Cã, passaria a ser escrava da descendência dos outros irmãos de Cã, que supostamente são os europeus, né? Que supostamente são os europeus, os ocidentais, que são os brancos atuais. E nós, africanos, éramos brancos, passamos a ser negros por causa desta maldição e passamos a ser escravos dos nossos irmãos, da descendência dos nossos irmãos, que era o Sem, né? O Sem, e acho que é o Jaffa, acho que é isso, se a memória não me está a pessoar, porque eu tenho lido também a Bíblia, então eu sei dessas coisas. Mas aqui as pessoas acharam uma coisa muito, como posso dizer, que faz com que nós, os africanos, tenhamos menos dignidade ao ouvir isso de um apóstolo, que se diz apóstolo, não é? Então nós temos aqui essa imagem. Ele disse algumas coisas que eu apontei aqui, exatamente depois dessa imagem. Ele disse: África sempre será miserável, foi uma das coisas que ele disse. O negro sempre será escravo do homem branco, não devido à mentalidade das pessoas, mas devido à maldição de Cã. Outra coisa que ele disse também foi: a África sempre será a lixeira do homem branco. Isso tudo ele estava a dizer aqui, a partir dessas imagens aqui, né? A partir dessa imagem, vou mostrar também outras imagens. Essa é a revolução de Deus. Ele disse: essa é a revelação de Deus ao Cacó Felipe. Ele disse que essa é a revelação. O Cacó Felipe é um profeta e foi-lhe revelado essas coisas todas. Mas eu quero aqui rebater, não é? Que muito antes do Cacó Felipe existir, estas ideias já se fazia sentir, já se falava isso. Essa ideia não é nova, de que nós africanos somos o fruto da maldição. Essa ideia não é nova. Aqui eu não concordo com o apóstolo Hugo, que diz que foi revelado no Cacó Felipe essas coisas. Eu acho que Cacó Felipe tirou essa ideia de um outro sítio, porque essa ideia já existia muito antes do Cacó Felipe existir.
aí cai por terra. Isso não é uma revelação de Deus a Cacó Filipe. Ele disse mais aqui, mas antes de nós vermos as outras coisas que ele disse, quero que saibas que eu sou o Edilson Lima e se inscreva neste canal, dá um like no vídeo se estás a gostar. Este canal é sobre o tema de empreendedorismo, embora aqui não estamos a falar de empreendedorismo, mas também é um canal de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, então ele está virado também à filosofia, às ideias, ao próprio desenvolvimento do ser humano. Por isso quero que te inscreva se és uma pessoa que gosta de aprender, ser mais inteligente. Estás num canal que vai trazer muito conteúdo. Não se esqueça, dá um like e comenta também sobre este assunto aqui. O que é que você acha deste assunto, destas afirmações aqui do apóstolo Hugo, não é? Nós temos aqui também esta imagem. Aqui nesta imagem, vamos interpretar, por favor, me ajudem, escrevam. Aqui ele estava a falar isso tudo que eu já disse. E o que é que acontece aqui? O Isidro achou graça, simplesmente o Isidro no meio do programa começou a rir e, como nós vemos, pôs a mão na cabeça e disse, não sei, porque é que um irmão africano acredita nessas coisas, que eu vou te dizer, isso não é coisa do Cacó Filipe. Essas ideias veio mesmo do Ocidente, não é coisa que um africano pensou ou foi revelado, não. Essas ideias já existiam. Portanto, essas ideias na escravatura já se aplicava essa ideologia de que nós africanos devemos ser escravos dos brancos. Isso já começou muito antes. Essa imagem, olha, Isidro Fortunato matou-se de rir nesse programa. Porque ele, às vezes é engraçado, né? O que você acha do africano falar essas coisas? Acha engraçado, não acha engraçado? Aqui o outro apóstolo estava dizendo, meu Deus. Mas olha, eu quero que você depois deste vídeo veja o vídeo, porque é só chegar lá no canal do Fly Podcast. Se ainda não viste esse programa, aconselho a ver. Mas quero que saibas uma coisa, aprende-se muito neste tipo de debate. Acredite ou não, eu aprendi com os três. Mesmo discordando de alguns, concordando com outros, eu ouvi os três. E é muito importante, se estás a assistir ao debate, não tomar partido às vezes. Ouve com atenção as outras partes, vais sair mais enriquecido desse debate. É isso que eu te digo. Isidro continuou. Aqui foi o seguinte, o Isidro Fortunato aborreceu-se de ouvir o apóstolo, discípulo de Cacó Filipe, a falar estas coisas. O Isidro fatou-se e, como vês, ele está a fazer isso, né? Está a fazer isso. Chamou o Fly e disse, falou alguma coisa. Tanto mais que nós vemos aqui o Fly olhou para ele e depois disso o Fly quis meter calmo o Isidro, né? Isso é um debate, então devemos ouvir uns aos outros e depois refutar o que o outro está a falar, né? Aqui o Isidro faz isso, mas o que é que se passa? O que é que se passa? O que é que eu estou a ouvir aqui? Não é? Realmente muitas pessoas também nos comentários estavam a rir bastante quando o discípulo de Cacó Filipe estava a falar. Muita gente aqui do lado esquerdo naquela interação com o próprio debate matava-se de rir. Temos mais essa imagem aqui, o Fly assim, tá a acalmar o Isidro. Fica calmo, Isidro, fica calmo. Vamos continuar. O debate tá bom. Sabe, o Fly Podcast tinha que dinamizar o debate, não é? E é isso, vamos ver mais essa imagem aqui. Aqui o Isidro tirou o telefone e temos essa imagem aqui do outro apóstolo. Já não me lembro o que é que o apóstolo Hugo disse nesse momento, que o outro apóstolo olhou para o Isidro. Meu Deus, Isidro, me acude, eu não estou conseguindo perceber.
Não estou a conseguir perceber, com um ar assim de admiração e de procura de resposta. Nós vemos aqui na cara do outro apóstolo, o apóstolo, esqueço às vezes o nome, é o Cornélio Manuel. E vamos ver mais essa imagem. Aqui o Fly Podcast, até eu vou tirar a minha imagem daqui. O Fly, aqui o Fly, ele interrompe o apóstolo Hugo. Interrompe o apóstolo Hugo e lhe pergunta: Espera. Apóstolo, mas tu acreditas mesmo nisso? Acreditas nisso? E o apóstolo Hugo dizia: não adianta dizer se eu acredito ou não, é um facto. É um facto. E o Fly continuava: mas acreditas mesmo? É isso que vocês pregam lá? Ele disse: independentemente de eu acreditar ou não, quem dizia isso já é o apóstolo Hugo, dizia: independentemente de eu acreditar ou não, é um facto. E o Fly Podcast insistiu: mas desculpa, mas acreditas nisso? Ele disse: sim, acredito nisso. Foi essa indignação, não sei se foi uma indignação ou se o Fly queria apenas provocar o apóstolo, não é? Nessa imagem, o Isidro então matou-se de rir mais uma vez, e eu vou tirar aqui a minha imagem para vermos outro apóstolo, o apóstolo Cornélio Manuel, que estava apenas a fazer uns apontamentos, né? Estava a fazer uns apontamentos para depois refutar as ideias do apóstolo Hugo. E é isso. Os africanos, o africano é o fruto da maldição. Os primeiros africanos eram brancos. Como a raça negra surgiu na Terra? Quero que você deixes aqui os teus comentários sobre a fé, sobre a crença, o que é que você acha, não é? Nós somos africanos, fomos colonizados pelos europeus, por Portugal, fomos colonizados por Portugal, e os portugueses nos trouxeram, nos incutiram, nos obrigaram a assumir uma identidade que não é nossa. O que é que você acha disso? Foi-nos imposto o cristianismo, e por causa disso não temos feito os nossos próprios cultos africanos. É isto que Isidro Fortunato explanava neste debate. O que é que você acha de nós voltarmos às nossas raízes, à nossa ancestralidade, à nossa própria espiritualidade, em vez de nós seguirmos sempre a cultura religiosa de outros países? Por isso mesmo é que às vezes muitos africanistas defendem que nós devemos voltar às nossas crenças, porque desta forma vamos estar ligados com a nossa essência, e dessa forma vamos guiar melhor o nosso continente, o nosso país. É isso aí, então deixa aí nos comentários e estamos juntos.